Queridos, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. É um texto extremamente conhecido de todos nós. Lucas, capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versos 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Nós estamos encaminhando aí para o final, faltam algumas poucas pregações ainda, de uma série chamada Uma Jornada Bíblica sobre o Perdão. Nós estamos falando de perdão, como eu disse para vocês, porque a partir dessa série, ou melhor, depois dessa série, nós vamos retomar o Sermão da Montanha. No ano passado nós falamos sobre as bem-aventuranças e vamos continuar a partir de então. E aí pensei em trazer uma série sobre o perdão antes, porque em alguns pontos do Sermão da Montanha, em alguns sermões delicados, Jesus ele pontua sobre o perdão. Então, a gente não teria tempo em lidar com perícopes certamente delicadas e falar sobre o perdão numa pregação só. Então, por isso, uma série sobre, para que a gente entre no Sermão da Montanha já compreendendo bem o conceito bíblico de perdão. O tema do nosso sermão de hoje é: o justo deve socorrer todos os que estão em necessidade. Lucas 10, 25 a 37, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Senhor Jesus, nessa manhã nós queremos pedir clareza aos nossos corações, Pai, para que entendamos a sua palavra, para que ela nos cure, Pai, nos cure da má compreensão que nós temos, das falsas justificativas que nós levantamos, da amargura. Te pedimos, Pai, que mais uma vez a sua palavra seja cura, Pai, seja transformação e seja maturidade para nós. E essa é a súplica que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei que há alguns anos atrás, talvez há uns 5 anos atrás, eu não vou dar muitos detalhes por uma questão particular, houve uma notícia que saiu em todos os jornais daqui da região. Que notícia foi essa? Um pastor aqui de Volta, um pastor jovem, ele trabalhava evangelizando pessoas em lugares difíceis. E um rapaz com uma vida muito pregressa tinha se convertido, mas era um rapaz que ele não tinha nada, ele tinha perdido família, ele tinha perdido casa, e esse pastor colocou esse rapaz dentro da casa dele. Em pouco mais de 3 meses, eles tiveram uma desavença, e esse rapaz matou esse pastor a paulada, violentamente. E houve em volta, nas discussões e nas conversas, tanto na igreja quanto fora da igreja,
e também quando você ia nos comentários das redes sociais, uma chuva de debates. Como ajudar, quem ajudar, por que ajudar, até onde socorrer. E é importante a gente falar sobre isso, porque uma das dificuldades que nós temos de compreender perdão é que nós colocamos dentro do bojo do perdão um monte de outras coisas que elas andam juntas, mas elas não são perdão. Uma coisa é perdoar alguém, outra coisa é socorrer aquele que está em necessidade. São coisas distintas. E Jesus sabia disso. É por isso que Jesus conta para a gente uma história tão impactante. E você vai entender por que essa história ela é tão impactante. Mas então, como agir? Como socorrer alguém? Como socorrer alguém que nos colocou em perigo? Como socorrer alguém que nos fez mal? Como socorrer alguém que pode colocar a nossa vida em risco? Como? Então, antes de Jesus responder essa pergunta, ele faz entre linhas algumas perguntas para aquele perito na lei. O que era um perito na lei? Era alguém que escrevia a lei muito tempo, tá? Ele escrevia a lei muito tempo e ele virava um perito. E a lei aqui no Novo Testamento, quando fala da lei, fala do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a norma jurídica e religiosa para o povo judeu daquela época. E o texto fala que um perito da lei, ele vem conversar com Jesus e ele faz uma pergunta para Jesus. Na verdade, ele faz duas, né? O que fazer para herdar a vida eterna e quem é o meu próximo? E Jesus, entre linhas, faz uma pergunta para ele que eu quero fazer para você. E a pergunta que eu quero fazer para você, antes de entrarmos nas respostas dessas indagações que nós levantamos aqui, é: você conhece a palavra de Deus? Você conhece a Escritura Sagrada? Porque essa é a primeira pergunta que Jesus faz para ele. Ele vira para Jesus e fala: Senhor, como herdar a vida eterna? E a primeira coisa que Jesus faz para ele é: o que a Escritura diz? Como você a lê? Como você a interpreta? E ele cita a Bíblia, ele responde o que está na Bíblia. Mas você sabe o que está escrito na Bíblia acerca das indagações, acerca das aflições que permeiam a sua vida? Você sabe o que a Bíblia norteia acerca das dúvidas que você tem sobre a existência? Acerca das inquietações do seu coração? Porque muitas vezes, queridos, nós temos crises em nossos relacionamentos, nós temos crises na fé, nós temos crises com Deus, porque nós não sabemos o que está escrito na Escritura. Muitas vezes nós oramos perguntando ao Senhor, pedindo direção a Ele, quando a Bíblia está lá nos mostrando a direção. Deus responde às nossas orações? Responde. Deus responde de forma extraordinária, milagrosa? Responde. Mas o próprio conceito do termo diz é extraordinário. Não é uma coisa que acontece todo dia. Vai acontecer uma vez a outra, se acontecer na sua vida. Mas, via de regra, por onde Deus fala com o homem como agir? Pela Escritura. Então, não adianta de nada nós querermos esperar a ação dos outros, se nós não conhecemos nem quais são os parâmetros dessa ação. Eu ouvi há muitos anos atrás, isso aí foi em agosto de 2009, muitos anos, né? Um professor de seminário falando o seguinte: olha, eu vou falar uma frase que vai deixar vocês em crise, e vocês vão entender ela só anos depois. Ele falou umas 3 frases dessa, e é verdade, eu fui entender pelo menos 10 anos depois. Ele falou: boa parte da crise de fé do brasileiro é porque ele tem fé na fé, e não fé na Escritura Sagrada. Ele tem fé naquilo que os outros dizem ser fé. Ele tem fé naquilo que os outros apresentam por fé, mas não o que ele conhece da fé. Nós ouvimos muitos sermões, lemos muitos livros, nos aconselhamos bastante, mas o que a Escritura fala? Quanto tempo nós dedicamos da nossa vida lendo a palavra de Deus? Se nós conhecermos a palavra de Deus, muitas das nossas crises vão deixar de existir. Porque nós, por mais difícil que seja, saberemos qual o caminho de saída. E eu quero te fazer uma segunda pergunta. Qual a sua intenção em conhecer a palavra de Deus?
Qual é a sua intenção? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando Jesus pergunta se esse perito da lei conhecia a Escritura, ele responde bem, não é à toa que Jesus elogia ele. Baita elogio, não é verdade? O autor da lei elogiar quem cita a lei. Nós nunca teremos o prazer de recebermos esse elogio, não aqui. E ele responde, inclusive ele cita 2 leis. Ele junta Deuteronômio 6, verso 5, e Levítico 19, verso 18. Mas qual foi a intenção dele conversar com Jesus? O que o texto fala lá no começo? A intenção dele era colocar Jesus à prova. O que isso significa? Ele começou uma conversa com Jesus simplesmente para fazer Jesus errar. Olha que loucura. Jesus, conhecedor de todas as coisas, conversa com um homem que ele sabe que coloca ele à prova e ainda fala para ele, excelente a sua pergunta, muito bom, parabéns. Fosse a gente teria apedrejado ele, né? Senhor, fulmina, mata, pai. Desce fogo do céu e leva embora. Mas enquanto nós discriminamos esse homem, muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus pelo mesmo objetivo final. Existem as pessoas que querem conhecer a palavra de Deus simplesmente para fugir da vida lá fora. A vida lá fora é ruim, a vida lá fora é difícil, eu não quero a vida lá fora, então vou ficar na igreja que eu fujo da vida lá fora. Resposta errada. Existem pessoas, por incrível que pareça, que querem conhecer a Bíblia, que querem conhecer a igreja porque elas querem fugir do diabo. Uma vez conversando, também há muitos anos atrás, conversando com um amigo de seminário, ele fez uma aula na igreja sobre compreensão da Escritura, e ele perguntou, queridos, por que vocês estão na igreja? E ele falou, Arthur, a irmã mais sábia da igreja levantou a mão, e eu dei voz para ela, falei, meu Deus, eu vou ouvir a resposta maravilhosa. Ela, irmão, eu estou na igreja para fugir do diabo. E muitos querem conhecer a palavra de Deus para fugir do diabo. Muitos, queridos, têm uma relação com a igreja de cinismo. E cinismo que eu falo não é aquele cinismo comportamental que a gente fica, né, com cara de sebo por amiguinho. Não é isso. Estou dizendo o cinismo filosófico. Tem gente que vem para a igreja porque é saudável. Existe até um argumento filosófico aí fora de que evangelistas no passado usavam e que eu acho um péssimo argumento. Eles diziam o seguinte, querido, a vida na igreja é uma vida saudável e se você viver essa vida saudável, você vai para o céu. Então, além de você ter uma vida saudável, se Deus de fato existir, você garante o paraíso. Então, vale a pena você arriscar. Isso é, dentro da filosofia, cinismo. Argumento certo? Não. Porque a caminhada de fé não é uma caminhada só porque ela é saudável. É transformação de coração. É encontro, de fato, com Cristo Jesus. Tem gente que está na igreja porque simplesmente aprendeu com os pais, acostumaram e vem. Vamos lá. É mais um cheque da semana. Tem gente que vem para a igreja porque quer barganhar. E essa é a crise de muita gente. Quando o sofrimento bate a porta, quando a dúvida bate a porta, a gente olha para Deus e fala, Senhor, mas eu sou tão bom. Tanta gente ruim lá fora, pior do que eu que merecia esse castigo e o mal batendo na minha porta. Ninguém se compara com alguém melhor do que nós, não é verdade? Senhor, eu mereço mesmo, mas quem dera eu tivesse entregado a minha vida aos pobres como a Madre Teresa de Calcutá. Ninguém fala isso. A gente abre o jornal, pega o pior que bate nas notícias, esse merecia, Senhor, eu não. Existem pessoas que querem barganhar. Existem pessoas que vêm porque é um clube, é legal. Você vem, tem uma conversa saudável, vai à casa de amigos, bate um papo, e até domingo que vem, Deus te abençoe. Pessoas que se colocam na mesma posição desse perito da lei. E a última pergunta que eu quero te fazer é, você tem vivido e conhecido a palavra de Deus a ponto dela trazer alegria para a sua vida? Porque olha que interessante, a resposta que aquele homem dá é certa. Mas por que ele queria conhecer a palavra de Deus? Ele fala, Senhor, o que fazer para herdar a vida eterna?
Quando a gente vai olhar a construção dele lá no original, e aí você não precisa saber de original para isso, meu papel é esse aqui mesmo, né? É o seguinte, ele quer saber o seguinte: Senhor, existe uma vida aqui, eu tenho que cumprir as minhas responsabilidades aqui, e eu sei que lá embaixo eu vou ter que prestar conta disso. Como fazer coisas práticas aqui para a resposta lá embaixo ser boa? O que eu faço aqui para que eu pague todos os pedágios do caminho e lá em cima a cancela se abre para eu passar? Como? Esse homem conhecia a palavra de Deus, deu respostas corretas acerca da palavra de Deus, mas ele não vivia a alegria de ser alcançado por Jesus. Ele pensava numa recompensa. Sabe quando você paga um financiamento e você quer ser contemplado? Quando eu serei contemplado? Para quem nasceu nos anos 90, ou final dos anos 80, quando você comprava aquela revistinha, que você tinha que colecionar e fechar uma página e ganhar um monte de coisa. E aí, para quem não conhece, você podia ganhar de um Nintendo 64, que era top na época, ou uma flanela. Eu conheço pessoas que ganharam flanela, coador, mas eu nunca conheci alguém que ganhou um Nintendo 64. Nunca. E a bicicleta? A bicicleta ficava pendurada, pegando poeira, né, Alexandre? Lá, pegando poeira, há 300 anos. Rapaz, se eu ganhasse a bicicleta, hein? Rapaz, estava lá. Acabava a promoção, a bicicleta ia embora, ninguém ganhava. É exatamente essa mesma situação. Nós temos um álbum de figurinha e ficamos, Senhor, que caia uma figurinha especial, porque eu quero ganhar um Nintendo 64. O que fazer para herdar a vida eterna? Nada. O que nós podemos fazer? Nada. Ela é dada gratuitamente. Então, quando nós fazemos e conhecemos a palavra de Deus, mas nós não temos a alegria de vivê-la e conhecê-la todos os dias, significa que nós não entendemos o que ela é. Eu estou fazendo isso aqui para eu entrar no céu. Queridos, se essa indagação entra no seu coração, filosoficamente falando, ou poeticamente falando, você está 3 passos atrás da porta do céu. Esse homem, ele conhecia a letra, ele conhecia a lei, mas ele queria ser salvo porque ele não era salvo. Ele queria, como o próprio texto diz, justificar-se. E aí, ele faz a última pergunta para Jesus. Tudo bem, Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí, por que ele pergunta isso para Jesus? Ele pergunta isso para Jesus porque ele queria se justificar. Porque ele já tinha a concepção dele de próximo, ele já tinha a concepção de com quem ele queria andar, até onde ele queria andar, como ele queria andar, ele só queria um carimbo, uma chancela. Faz assim que você vai bem. E muitas vezes nós entramos em crises sobre perdão e socorro porque nós fazemos perguntas erradas para Deus. Nos frustramos com coisas que não deveriam nos frustrar. Nos preocupamos com coisas que já estão definidas. Mas ainda assim ele queria saber quem era o próximo dele. Ele queria justificar a conduta dele. Mas por que essa pergunta? Naquela época, existia uma discussão muito grande dentro de Israel com quem era o meu próximo. Havia um consenso: fora de Israel não existe próximo. Ponto. Saiu do nosso país, saiu do nosso território, é estrangeiro, não é o meu próximo. A discussão era interna. Para o fariseu, o próximo era o fariseu. E os outros judeus? O diabo que os carregue. Para aqueles que viviam numa região do deserto como santos e distantes de uma realidade pecaminosa, só eles eram próximo do outro. Para eles, próximo era só quem pensava igual, quem agia igual e quem falava igual. Saiu disso? Não é o meu próximo. É por isso que ele pergunta: e aí, Jesus, quem é o próximo então? Quem eu tenho que socorrer? Quem eu preciso ajudar? Quem eu tenho que servir? Como servir? E aí, Jesus conta uma parábola que ele traz muitas
verdades dentro dela, ele traz um soco poderoso no estômago daquele homem e daquela cultura. Jesus narra uma coisa que era comum. Ele diz o seguinte, existia um homem no caminho de Jerusalém e de Jericó, e esse homem, ele tinha sido assaltado e espancado, e ele estava quase morto, sem nada, nu, jogado no chão e ferido. E veio um sacerdote e veio um levita. Eu vou falar do sacerdote e do levita dentro do mesmo escopo, tá? Porque o sacerdote, ele servia o templo, e o levita também. O levita, ele era um ajudante do sacerdote. O levita não era músico, tá? Também poderia ser? Também. Mas ele era um ajudante do sacerdote. Levita também não era porque ele levitava. Levita era quem vinha da tribo de Levi. E aí Jesus narra uma coisa comum, né? Acaba o tempo de serviço, porque existia uma escala, como se fosse uma escala de plantão. Eles iam para Jerusalém, acabava a escala deles de serviço e eles voltavam para Jericó. Só que essa é de fato uma estrada perigosa em vários sentidos. Primeiro porque ela é íngreme, né? Jerusalém está 900 metros acima do nível do mar. Jericó está 300 abaixo. E isso era uma distância de 24 quilômetros. É daqui, sei lá, talvez, quem é bom de distância aí, talvez até o centro de São Gonçalo. Talvez, um pouquinho mais. E essa era uma altura muito íngreme. Porque se você pensar, daqui até o horto aqui atrás do Barreto, é aproximadamente 900 metros. Então, Jerusalém estava a essa altura acima do nível do mar. E Jericó estava dali 300 metros para baixo. Então, imagina o quanto essa estrada era íngreme. E além de íngreme, ela era perigosa porque ela era uma estrada muito esburacada. Ela tinha muita pedra, muito buraco, alguns penhascos próximos. E isso fazia com que a viagem fosse lenta, cautelosa. E isso fazia com que aquela situação fosse extremamente favorável para salteadores. Porque você não tinha como correr. Se você correr, você caía e se quebrava inteiro. É igual o carioca que está 4 horas da manhã no ponto de ônibus, vem alguém fazendo arrastão, e se você correr e passar a polícia vai achar que quem é o ladrão? Tu que está correndo, mano. Então é melhor você ficar parado. Eu já passei por isso uma vez. Vamos correr para fugir. E aí o amigo tomou um aperto no canto. Irmão, está correndo por quê, meu parceiro? Estamos correndo aqui rapidinho. E aí acontece essa cena aqui. Esse homem é alcançado, é espancado, é roubado e é deixado no caminho. E aí Jesus conta a história. Passa um sacerdote e passa um levita e eles não tocam naquele homem. Existe uma lei do sacerdócio que você não podia tocar numa pessoa morta. Porque se você tocasse numa pessoa morta, você estava impuro para rituais dentro do templo. Então você precisava passar por um ritual de limpeza cerimonial. E aí, se valendo dessa justificativa, esses homens, olhem bem, eu não vou tocar nele porque pode ser que ele esteja morto, eu passo por uma limpeza cerimonial, então, guardado pela lei, eu vou embora. Ele que morra. Sem contar que existiam alguns perigos. E se aquele homem estivesse fingindo ter apanhado para que eu fosse roubado? 2 argumentos péssimos, querido. Primeiro, que se tivesse alguém para roubar ele, ia roubar ele de qualquer jeito, porque a estrada era íngreme e ele não tinha para onde correr. Então, o perigo que ele apontou existia? Existia. Mas ele indo até lá não ia mudar muita coisa, não. O argumento de tocar num possível morto e ter que passar por uma lavagem cerimonial existia? Existia, mas também não valia de nada, por 2 motivos. Primeiro, Jesus está dizendo que esse homem está indo de Jerusalém para Jericó. Era em Jerusalém que aconteciam os rituais. Se ele está indo para Jericó, é porque a escala dele de serviço acabou. Ele está voltando para casa. Ele tinha tempo suficiente para voltar para casa e passar pela lavagem cerimonial e ainda sobrar tempo para ele voltar depois. E outra, a Escritura fala que sempre que houver uma dúvida, o amor à vida do outro é a métrica que regula o comportamento. Sempre. O tanto que Jesus fala, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem.
O tanto que Davi, quando morrendo de fome com seus homens, ele pega os pães da propiciação, que não era para ninguém comer, e ele come, e não acontece nada. Por quê? Vida. E muitas vezes, querido, nós agimos do mesmo modo. Nós temos as nossas falsas justificativas. Não queremos socorrer porque não queremos correr perigos reais. Não, Arthur, se eu for socorrer aquela pessoa ali, eu vou colocar minha família em risco, eu vou colocar minhas finanças em risco. Mas socorrer uma pessoa não extingue o risco que você vai correr. Eu posso socorrer alguém minimizando os riscos. Eu posso socorrer alguém sem expor a minha família. Eu posso socorrer alguém sem expor as minhas finanças. Eu posso socorrer alguém sem falir. Mas às vezes nós trazemos absolutos, porque eles são interessantes para nós. Se eu for lá, eu quebro. Se eu for lá, eu morro. Se eu for lá, vão ser 2 se afogando no lugar de 1. Mentira, nós sabemos que é mentira. Tal qual aquele sacerdote, tal qual aquele levita, nós não socorremos porque nós não queremos. E inventamos desculpas para isso, para continuar alimentando a amargura e a apatia dentro do nosso coração. Muitas vezes também nós não queremos para não interromper a nossa rotina. Você não entende, a minha vida já é pesada demais. A minha vida já é dura demais. A minha vida é corrida demais. A minha vida é difícil demais. Como eu vou parar agora para socorrer o outro? Simplesmente parando e socorrendo o outro. O problema é que nós sempre vamos jogar nos extremos porque nós queremos justificar. Vê o relatório do seu celular no final de semana, quantas horas por dia você passa nele. Meu irmão, dá ataque cardíaco se você ver. Você não vai conseguir descobrir de onde você tinha tanta hora livre no seu dia. Faz o teste. Todas as vezes que eu olho, e os irmãos sabem que eu sou péssimo com celular, péssimo com rede social, todo mundo aqui já teve essa maldita experiência comigo. E todas as vezes que eu olho, eu falo, da onde eu tirei tanta hora? E nós olhamos para o lado e dizemos, não, eu não tenho um tempo para socorrer o outro. Não, eu não posso socorrer o outro. E aí, nós simplesmente deixamos para lá. Ele que morra. E aí Jesus vem e dá um golpe final. E eu vou pedir a sua atenção para você tentar entender comigo o quanto isso foi chocante. Olha só, diante de Jesus há uma tensão. Existe um perito da lei que publicamente está tentando fazer Jesus errar. E está todo mundo em volta ouvindo aquela conversa. Vamos voltar para o cotidiano do carioca. Tu está andando na rua, indo para o trabalho, e daqui a pouco o pessoal grita, pega, pega! O que você faz na hora? Você corre? Não. Você faz para e... Não é? Você vai na janela e... Você olha. É isso que aconteceu. Aquele homem vem para Jesus e fala, ei, meu parceiro, quem é o meu próximo? E todo mundo. Vamos ver o que vai dar nisso daí. E Jesus conta essa história. Ele agora fala de um samaritano. Meu irmão, isso deve ter virado um barril de pólvora. Vamos lá para trás. Deus chama Abraão, Isaque e Jacó. Jacó se encontra com Deus em Betel, luta com Deus, fica manco, e Deus fala, a partir de hoje o seu nome vai ser Israel. E do seu nome sairá uma nação. E das 12 tribos formaram a nação de Israel. E aí mais lá para frente vem um período dos juízes, mais lá para frente vem um período dos reis, Saul reina, Saul cai, entra Davi, depois de Davi Salomão, depois de Salomão entra Roboão, filho de Salomão. Salomão foi um excelente rei,
mas ele cobra impostos muito pesados. O povo chama Roboão, o filho de Salomão, para conversar, e fala: Roboão, olha só, os impostos que seu pai cobrava era muito pesado, era difícil, era árduo, pega leve para a gente aí. Todo mundo sentiu na pele isso, né, meus irmãos? Impostos pesados demais. E aí Roboão, ele se aconselha com os mais sábios, com os mais velhos, e os mais sábios falam: olha só, Roboão, se a sua intenção é governar em paz, ouve o povo, ajuda o povo, socorre o povo, e aí você vai reinar em paz. E Roboão não fica satisfeito. Um rei não quer ouvir o que um povo tem a pedir. Ele quer fazer o que ele quer porque ele é rei. E ele se aconselha com os amigos dele falam: você é rei, meu irmão, faz o que você quiser, você que manda. Roboão chama o povo, liderado por Jeroboão I, e diz: queridos, olha só, eu sou o rei. Se o chicote do meu pai era pesado para vocês, o meu dedo mindinho vai ser muito mais pesado. Se o meu pai tratava vocês com chicotes, eu vou tratar vocês com escorpiões. Há uma dissensão, quase que uma guerra civil, e nesse então, o reino se divide. Sul fica Roboão sendo rei da tribo de Judá, com metade da tribo de Benjamim. Então, no sul fica Judá, capital Jerusalém. As outras 11 tribos e meia vão para o norte, onde Jeroboão vira rei, e eles se autodenominam Israel, porque eles estão em maioria, 11 tribos e meia, e a capital é Samaria. E aí começa o problema. Quem agora são os herdeiros da promessa de Deus? Para o judeu, somos nós. Para os israelitas, cuja capital é Samaria, somos nós. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Ela vira e fala: vem cá, nós temos o Monte Gerizim. É lá que Deus fala ou é no monte de vocês? Então, agora você não pertence mais ao povo da aliança. Essa é a tratativa de um para o outro. E a partir de então, além deles se tratarem com ódio, todas as oportunidades que um judeu ou um samaritano tem para invadir a terra do outro e tomar a terra do outro, eles fazem. Então não tem só uma discussão política. E aí, quando eu digo discussão política, pense no extremo político que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Amigos que destroem amizades, parentes que deixam de se falar por causa de desarmonia política, agora potencializa isso 100 vezes mais. Era essa tensão entre samaritanos e judeus. Quando Jesus ele vai atravessar um território que ele encontra com a mulher samaritana, ele passa por dentro do território da Samaria. E os homens falam assim: vamos dar a volta. Por quê? Eles preferiam dar uma viagem 4 vezes maior do que entrar pela Samaria e ter o desprazer de ver um samaritano. Porque o samaritano não é digno, é impuro, é imundo, é traidor. E Jesus vem e diz: havia um sacerdote, um levita, mas no caminho passa um samaritano. Corações batem rápido, mãos tremem, sangue ferve. O que esse homem tem a dizer agora? O sacerdote e o levita foram embora, mas o samaritano parou. Jesus literalmente corria risco de vida aqui. Aquele homem para, corre todos os riscos do caminho. O texto diz que ele limpa as feridas daquele homem, ele passa vinho para desinfectar, ele passa azeite para proteger aquela ferida, tinha um azeite como uma espécie de pomada antisséptica. Ele coloca esse animal sobre sua montaria, ou seja, ele coloca aquele homem em cima e ele vai andando. Ele deixa aquele homem no lugar seguro, paga os custos daquele lugar seguro e fala: o que ultrapassar eu venho e pago. Não coloca na conta dele não, coloca a conta na minha. E aí, Jesus vira para aquele homem e fala: quem agiu como o próximo? E a pergunta é: quem é o nosso próximo? Quem nós devemos socorrer? Não existia tensão maior do que entre os judeus e os samaritanos. Eles tinham feito muitos males para o outro. Alguns se arrependeram? Talvez. Outros se arrependeram? Não. E essa tensão ali existia. Então eles queriam o mal do outro, queriam a morte do outro, desejavam o mal do outro. O samaritano, como estrangeiro, não podia ser um judeu como um judeu, ele não podia acessar uma série de pátios lá dentro, mas mesmo assim, sendo inimigos históricos,
não tendo se arrependido das suas posições políticas, religiosas, filosóficas e bélicas, ele para e socorre. Quem é o nosso próximo? O que é que esse texto tem a dizer para a gente? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo são todos aqueles que precisam da nossa ajuda. Todos. Irmão, pai, amigo, vizinho, irmão na fé, inimigos, malfeitores, precisou da nossa ajuda. Nós temos recurso para socorrer. A partir de então, ele é o nosso próximo. E não tem justificativa. Ah, mas ele me fez mal. Quantos males samaritanos e judeus não fizeram para o outro? Quantas famílias não choraram? Quantos filhos não perderam pais? Quantos bens não foram perdidos? Então, use todos os seus recursos para socorrer quem quer que precise. Aconselhe, alimente, levante do chão, cure as feridas, dê esperança, porque você um dia foi esse homem caído no caminho, e Jesus passou e limpou as suas feridas, correndo todos os riscos, inclusive morrendo. Você pode fazer isso sem colocar sua família em risco, você pode fazer isso sem vir à falência, mas há um custo e você tem que pagar esse custo. E eu não vou fazer uma conclusão cristológica sobre isso, porque eu não quero que você confunda a ênfase do texto. Porque algumas pessoas dizem que esse texto, Jesus está falando sobre o Messias, e ele não está. Jesus não está falando sobre si. Jesus não está falando sobre o Espírito Santo. Jesus está respondendo uma pergunta simples daquele cara. Quem eu tenho que socorrer? Ponto. E Jesus diz, todo mundo. Então, se você é um estrangeiro que nunca conheceu o reino de Deus, um samaritano, talvez, há esperança para você em Cristo Jesus. Você pode se tornar um filho de Deus. Se você é alguém caído pelo caminho, peça socorro. Existem inúmeras pessoas aqui para socorrer você. Se você, vou além, foi uma pessoa que fez mal ao outro, tal qual esses ladrões fizeram e foram embora, também do mesmo modo há esperança para você. Porque Jesus se vale de todos os seus instrumentos, dos seus filhos e filhas, para socorrer o seu próximo como a ti mesmo. Então, a única coisa que nos resta é ouvir a palavra de Jesus, que foi dada àquele perito da lei, que é, vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, gratos somos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, Pai. Que moldados no seu amor, baseados na sua misericórdia, possamos ter o nosso coração esvaziado das nossas justificativas, esvaziados, Pai, das nossas amarguras, esvaziado das nossas razões, para que possamos tê-lo banhado pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça e pelo seu perdão. Que possamos estar com os nossos olhos atentos, não para apedrejar. Que possamos estar com os nossos olhos atentos, não para passar para o outro lado da estrada enquanto o outro morre, mas que possamos parar e socorrer, porque essa é a nossa missão, Pai. Levantar as mãos, servir, tal qual o Senhor nos ensinou. Essa é a súplica que nós te fazemos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.